Muito bem, estamos de volta. Ontem o Atlético foi até a Vila Belmiro e perdeu por 3-0. Né? Se deu mal, jogar na Vila a gente sabe que é complicado e eu não posso ser incoerente de dizer que é anormal uma vitória, uma derrota para o Santos lá, porque eu falei que o Cruzeiro também ter perdido na Vila é algo normal. A normal era a campanha do Cruzeiro. A normal foi, de repente, tomar 3 gols de um time com 50% só dos titulares em campo. Apesar da derrota, o Atlético continua no G4. A discussão aqui é copo meio cheio ou copo meio vazio no momento do Atlético, né? Porque segue no G4. Nós temos só o gol aí, mas enfim, aliás, os gols, né? A gente vai mostrar, você está vendo aí. Enquanto isso, a gente comenta aqui que é o mais importante, Léo Gomide. Copo meio vazio, né? Você pega um time quebrado, sem 5 dos seus principais jogadores, encara, joga ofensivamente, perde o jogo. Eu vi no primeiro gol aí o zagueiro escalando o Léo Silva. Eu vi ele escalando o Léo Silva, mas ali dificilmente o árbitro dá uma falta dessas. Não foi falta. Eu vi no gol um empurra-empurra do Prato com o Ricardo Oliveira. Esse foi falta. E aí quando a bola subiu, enquanto a bola não sai da cobrança, eles se pegam mesmo. Né? Mas aí quando a bola saiu, houve um empurrão. Se houve um empurrão, não existe faltinha ou faltona. Para mim, falta. Não é choro de perdedor. Para mim, falta. Né? E aí, naquele terceiro gol, a vaca já tinha ido para o brejo. Você perder de 2 ou 3 não faz a menor diferença no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Pode fazer lá na frente, mas no caso de ontem, não fazia a menor diferença. Agora, copo meio vazio. O Atlético jogou muito mal, mereceu tomar 3-0, o Marcelo errou, etc. O copo meio cheio. Bom, derrota normal, vida que segue, está no G4 e bola para frente. E aí, Gomide? Everton, se você me desse um pouco mais de ouvidos, né? Na semana passada. Mas como assim? Na semana passada eu falei que se apegar aos desfalques do Santos era praticamente ilusório, porque o Santos tinha feito um bom jogo contra o Cruzeiro, também com algumas baixas, ou praticamente as mesmas baixas, porque o Lucas Lima também não jogou contra o Cruzeiro, a única diferença foi que jogou o Vanderlei no gol. Certo? Mas você falou que seria uma tarefa fácil. Não, eu não disse que seria uma tarefa fácil. Mas você não me ouviu, palavras... eu disse que se apegar a isso seria ilusório. Enfim, ao mesmo tempo o Atlético não fez uma má partida, não fez uma má partida. Novamente, do quarteto ofensivo, para mim, Michael Suel, o melhor, novamente. Primeiro tempo ele criou uma boa situação, uma finalização que se a bola entra seria um gol parecido com o que o Casares fez contra o Botafogo. Segundo tempo ele fez aquela tabelinha com o Fred e errou num chute de esquerda. E depois deixou o Fred na cara do goleiro, o Fred também errou. Criou-se oportunidades para empatar o jogo, porque o Atlético no início do segundo tempo foi melhor do que o Santos. Acho que foi a única hora que ele foi melhor. Sim. Mesmo, né? O início de jogo do Atlético, para mim, foi muito parecido do jogo contra o São Paulo. O fim do jogo. Não, do começo também. Muito moroso. O Santos marcando pressão e o Atlético sem alternativa de saída, que é uma característica que o Santos faz na Vila Belmiro. O Vitor tinha feito 3 providenciais defesas antes do gol do Gustavo Henrique. Uma das defesas muito boas que ele fez gerou o escanteio, que na sequência foi o gol do Gustavo Henrique, para mim não foi falta. É porque na tomada de câmera não dá para a gente reparar exatamente o que aconteceu, mas na chegada da bola, o Léo Silva está de costas para a bola. Mas a gente não sabe se o cara puxou ele, virou, enfim, não dá, porque na tomada de câmera não dá para você ver, e se você não está no estádio, não tem como você ter a exata noção. Mas tô com o Edu, não foi falta. O segundo gol, para mim, falta. Sim. O cara empurra o Prato antes do cabeceio. Falta. Mesmo assim, o Atlético ainda não se abalou tanto com os 2 gols do Santos. Não fez um jogo ruim, mas eu acho que um detalhe que a gente até conversava ontem, depois dos 2 jogos, é essa questão se todo jogo dá para jogar o Prato e o Fred. Eu acho que, em algumas circunstâncias, talvez não seja a melhor opção. Daqui a pouco eu queria que você explicasse por que você entende que em alguns jogos não dá para jogar Fred e Prato lá na frente. Ou seja,
4 homens de frente, você pode até jogar na sua avaliação, Sim. mas não com Prato e Fred, daqui a pouco você explica. Eu queria perguntar a você, Edu, o seguinte, o goleiro do Santos fez defesas importantes, pelo menos 2, bola na trave do Prato, Michael Suel e Fred errando gols na cara do gol e tal. Na sexta-feira, ainda rolava aqui a discussão de jogar com 2 ou 3 volantes. Com 2 ou 3 volantes, aquele negócio. Eu entendo, mas quem treina é o Marcelo, mas eu entendo que é sempre bom jogar precavido na casa do adversário. Você tem o Michael Suel que está voando, jogar de repente no contra-ataque pode ser uma boa alternativa. Não estou dizendo que você tem que ficar lá atrás, enfiado no campo de defesa, não. Mas jogar com 3 volantes, saindo no contra-ataque, jogar como jogou contra o Palmeiras, por exemplo, seria uma boa alternativa, porque o Santos não sabe jogar na defesa. Você entende que nesse ponto o Marcelo errou? Ou a gente está falando disso aqui simplesmente porque perdeu e você repetiria a escalação com 2 volantes jogando fora daqui a pouco contra o Grêmio? Nenhum nem outro. Acho que quem fala isso tem direito de pensar assim. A gente até especulou a entrada de 3 volantes porque seria uma coisa muito normal também. Mas não acho que o Atlético perdeu por causa disso. Até porque os 2 gols do Santos, os 2 primeiros foram cobrança de escanteio. O Atlético podia estar jogando no esquema 10-1, que seria gol, porque foi cobrança de escanteio. Bola parada. Podia ter 4 volantes. Tomaria esses gols do mesmo jeito. Então, Everton, eu lembro que eu analisei Atlético Botafogo, Atlético e América com copo vazio. E o atleticano achou ruim. Esse de ontem eu vou analisar com copo cheio. Aí eu pego como exemplo, Atlético e América, uma vitória. Atlético e Figueirense, um empate. Atlético e Flamengo, uma derrota. O Atlético foi muito pior nesses 3 jogos do que nesse jogo contra o Santos. Venceu um, empatou outro e perdeu o outro com um placar menor, 2-0 contra o Flamengo. O gol do Léo Silva, o primeiro gol do Santos, o Léo Silva não reclama. E se o Léo Silva não reclama, meu amigo, é porque não foi falta mesmo. Porque o jogador para reclamar é boleiro. Léo Silva reclama de tudo, até da respiração do adversário. Essa ele não reclamou, viu que falhou, que não foi falta, gol legítimo. O segundo gol do Ricardo Oliveira, há falta. Eu vi até o comentarista, chega para lá, meu amigo, chega para lá é falta. Empurrão é falta. Chega para lá é falta. Foi falta no... Agora, eu não achei que o resultado 3-0 é exagerado. A derrota, aí é batom na cueca. Você perdeu de 3-0 e falar que não mereceu a derrota? Mereceu sim, porque o Santos foi eficiente, as chances que criou foi lá e guardou, fez o gol. O goleiro do Santos pegou muito, o Vitor também, igual o Gomide citou no início do jogo, fez 3 defesas boas que o Santos poderia ter chegado ao gol, mas eu prefiro analisar do jeito que eu falei agora. O Atlético teve uma vitória contra o América, contra o Santos ele jogou melhor e perdeu. Teve um empate contra o Figueirense, contra o Santos ele jogou melhor e perdeu. E a derrota para o Flamengo de 2-0, contra o Santos tomou de 3, jogando melhor do que foi o jogo contra o Flamengo. Então, sem desespero, é normal ir à Vila Belmiro e perder o jogo. O Léo falou que não pode se deixar se enganar com os desfalques do Santos, mas também não podia deixar de citar os desfalques do Santos. Eram muitos desfalques. Porque quando o Atlético estava desfalcado, a gente sacava aqui. Eram muitos desfalques e só desfalques cascudos. É melhor jogar com o Santos todo quebrado igual ontem, ou é melhor jogar com o Santos com o Vanderlei, Lucas Lima, o Gabigol? Mas aí que tá. É melhor jogar. Mas aí que tá, não é hora de analisar, por exemplo, jogou com 4 homens de frente contra o São Paulo, ganhou o jogo, mas tomou um grande sufoco no final. Foi espremido no campo de defesa ali. Mas o Santos é muito melhor que o São Paulo. Mas estava desfalcado. Mas ainda assim é melhor. Time desfalcado, é muito melhor que o São Paulo. Gente, esse time desfalcado do Santos é melhor na Vila. Não, esse fora da Vila não é. Então esse time do Santos que jogou fora da Vila não é muito melhor. Fora da Vila não é. Que é isso? O São Paulo perdeu do Botafogo em casa, Esse Santos que jogou contra o Atlético é muito melhor que o São Paulo. Pera aí, então. Você tá louco. O Atlético jogou melhor ontem tomando de 3 ou jogou melhor contra o São Paulo ganhando o jogo? E no segundo tempo, você não computa? Aquela pressão que tomou do São Paulo ali. Ontem o Atlético não tomou a pressão que tomou contra o São Paulo, Gomide. 2 defesas que o Vitor fez aos 45 do segundo tempo contra o São Paulo. Ontem contra o Santos, com 7 minutos ele já feito as 3, com 7 minutos de jogo. Fez 2, uma difícil. Uma difícil. Ontem o Atlético rendeu. Achei que o Atlético jogou, curiosamente isso, eu achei que o Atlético jogou melhor ontem contra o Santos. Olha aqui, eu acho que não faria a menor diferença. Os gols do Santos mostram que não faria a menor diferença se estivesse com 3 volantes, com 4 volantes, com 5 volantes. Foram gols de bola parada. Você podia estar com 200. Mas olha que ia tomar um gol. Gente, o escanteio, ele provém de um lance de ataque do adversário.
Não. Peraí. Não. Claro que sim, mas não tem nada a ver. Essa explicação. Gente, não tem nada a ver. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: se o Atlético ontem tivesse jogado, mas se a minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. Ok, se o Atlético ontem tivesse jogado com 3 volantes, mais fechadinho, saindo no contra-ataque, o Santos teria jogado à vontade também, como jogou ontem? Ou vocês acham que o Santos não jogou à vontade? Gol de escanteio. Eu não estou falando dos gols, estou falando da forma de jogar. Você disse agora aqui que o Atlético jogou mal. Mereceu perder. Peraí, eu não falei isso hora nenhuma. Pelo contrário, eu falei que ele jogou melhor que outras situações. Mereceu perder. Você tá vivendo aonde? Você não falou que ele mereceu perder? Falei que mereceu porque o Santos foi melhor. Então! Mas isso não quer dizer que ele jogou mal. Gente, você tá em que mundo? Se o Santos mereceu ganhar porque jogou melhor, o Atlético jogou pior. O Atlético jogou bem. Isso não quer dizer que jogou mal. O Atlético jogou bem? Não, o Atlético não jogou bem. Mas foi melhor que em outros resultados. Só que eu achei que o Atlético, mesmo não tendo jogado bem, eu achei que o Atlético, curioso, isso é muito curioso, eu achei que ele teve uma postura ontem até melhor do que teve contra o São Paulo. E o que eu estou perguntando é, não vale a pena, em casos de jogos fora, jogar mais fechado e oferecendo ao adversário tanta dificuldade quanto os adversários oferecem para o adversário de qualidade, oferecem para o Atlético aqui? Onde é que tá a bobagem? Olha só, ele poderia ter entrado como ele entrou, aí que está a questão. E acho até que o Atlético, para mim, a hora que o Atlético conseguiu alguma situação foi no início do segundo tempo e ali ele teve chance de tentar mudar o histórico de jogo. Era melhor. Agora, por que ele não pode entrar com o mesmo esquema que ele entrou ontem e se não estiver dando certo mudar? É isso, a questão é essa, não é o esquema, a forma e tal, a função do cara em campo. Por que ele não trocou no decorrer do jogo? Se ele achou, se ele teve esse... eu não estou dizendo... corrigir posicionamento do time. E até mudar, ué. Por que você não pode jogar com 3 volantes depois que já começou o jogo? Tira um e bota o volante, qual o problema? Eu não acho que o Atlético perdeu por causa disso. Eu não acho que perdeu por isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa história da gente, a discussão sempre existe, ele começa assim, começa de um jeito, vai jogar igual o Palmeiras, vai. Se ele, Marcelo, achou que no decorrer do jogo era melhor ele fazer com 3 volantes para tentar segurar um pouco mais o Santos, que tem essa força ofensiva e tem mesmo, por que ele não trocou então? Aí é que está a pergunta, por que ele não vê o Atlético jogando dessa forma? Porque pela concepção dele, Marcelo, o Atlético vai continuar nesse esquema, independentemente do que eles cruzem lá na frente. E aí você coloca na conta do Michael Suel, que consegue ter essa percepção de jogo, e é o jogador mais consciente para mim do Atlético nessa percepção. Talvez do Fred, que não tenha tido um bom... a bola não entrou com ele ontem, mas e aí você não vai cobrar, por exemplo, do Robinho, que sentiu da forma como sentiu, o que a gente achou que ele não ia sentir, e ele sentiu tudo, isso o Marcelo não contava. As alterações também eu não entendi. Não entendi, a própria história do Robinho. E não entendi, não gostei, porque se o Robinho jogando mal, eu sei que isso é clichê do futebol, mas o Robinho jogando mal numa bola, ele mata o jogo. O Fred jogando mal numa bola, ele define o jogo. Se os caras não reclamaram veementemente da parte física, Marcelo, eu não suporto mais, eu quero sair. Eu acho que não justifica você colocar Cleiton, Carlos, esses caras não vão render mais. Não vão render mais. E eles não vão mudar uma história mas é que um não estava jogando bem, o outro também. Eu sei, mas se não for por uma necessidade, eu acho desnecessária a mudança. Eu acho que a situação do Fred Eu acho que o Fred não fez um bom jogo. Do quarteto ofensivo, para mim, foi o que esteve mais abaixo. Teve a chance de empatar e o Vladimir foi feliz também na defesa. O Robinho, talvez numa escala, para mim, Michael Suel, Prato, Robinho e Fred. Bem apagado o Robinho. Mas ainda assim, eu acho que foi melhor que o Fred. Não, os dois estavam muito mal. A questão é a seguinte, o Fred já tinha amarelo. E estava ali meio que na pilha ali com o Gustavo Henrique, também com o Luiz Felipe, que era o outro zagueiro do Santos, e já está suspenso. Eu acho que o Marcelo falou assim, bom, vamos evitar não vou evitar aqui uma expulsão e tal, e eu vou precisar testar uma alternativa para o próximo domingo. Aí ele colocou o Otero e adiantou um pouco mais o Prato para a função do centroavante. Eu não achei que o Otero foi uma... Mas assim, eu esperava mais. Tipo assim, jogou muito ali, muito próximo aos volantes, pegando a bola ali muito ainda no setor de intermediária, em vez do passe final ali. Não tem nota 5, vamos dizer assim. Daqui a pouco você responde, então, aquela pergunta. Em alguns jogos deve, de repente, apostar num esquema diferente de Prato e Fred. Daqui a pouco
Não, mas é ele que quer falar. Um amador faz diferença. Daqui a pouco vocês vão discutir. De ofício. Não, Eu tenho uma notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. É isso mesmo. Será mais de R$1 milhão em prêmios, 350 prêmios de R$3.500, 35 mil prêmios de... aliás, já fugiu tudo. 4 prêmios de R$35 mil. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar, então, suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para você realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil, é muito barato comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, tem CG Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. NXR 160 Bros a partir de R$ 181,71 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio, participe da promoção Chave de Ouro, você poderá ganhar R$35 mil em prêmios. Rápido intervalo, corra para o consórcio Honda, eu volto em 2 minutos, até já.